Libertadores. Eu diria que se eu fosse flamenguista, eu acho que eu gostaria mais do Adriano, mas reconheceria o tamanho do Gabigol fazendo uma reverência. Tem um outro concorrente aí, viu, Paulo Andrade e companheiros? É um jogador que cada vez mais ele vem demonstrando a sua importância para o time. Ele não é tão artilheiro quanto o Gabigol, mas ele faz muitos gols. E ele decide muitos jogos, não só com gols, mas também com assistências e passes decisivos. Seria Arrascaeta? Arrascaeta. De acordo. É um jogador que cada vez mais cresce no contexto junto à torcida do Flamengo. Já que estamos falando de Flamengo e aí estamos falando para os rubro-negros. Então o Arrascaeta também é um sério candidato a entrar nessa lista aí, viu, Paulo Andrade? Então, mas é que eu acho que quando o Paulo fala sobre o maior, né? Essa história do maior é sempre... acho que ela amplia demais a discussão, porque o maior vai muito além do melhor, né? E aí entra essa discussão que o Birner colocou sobre o Adriano, identificação com a torcida do Flamengo e tudo mais. Do ponto de vista de melhor, aí realmente eu não sei se consigo afirmar nem mesmo se o Gabigol é o melhor deste Flamengo, que é o melhor do século XXI. Porque, né, tem essa história também. Bom, peraí, o melhor Flamengo do século XXI é indiscutivelmente esse daí, né? Principalmente pelo que fez com o Jorge Jesus, mas no ano passado, na temporada passada, foi campeão brasileiro por pontos corridos, que jamais vai ser um título desprezível. Seja vencido do jeito que for, né? Você jogar 38 rodadas e ficar em primeiro, ficar na frente dos outros, sempre vai ter um valor muito grande. Então, esse é o maior Flamengo, é o melhor Flamengo do século, sem dúvida alguma. Quem é o melhor desse melhor Flamengo? Para mim, essa resposta é muito difícil. Eu tô com o Birner. Eu talvez apontasse o Bruno Henrique como o melhor, mas olhando para a temporada passada, o Arrascaeta acima dos outros dois, então tô de acordo com o João também que o Arrascaeta brigaria, mas o maior deste Flamengo, porque aí envolve um monte de coisas que inclusive eu nem gosto muito, que é uma idolatria meio midiática, o quanto o cara aparece mais e sabe fazer mais seu marketing e tudo mais, mas nesse aspecto, para mim, indiscutivelmente o maior deste Flamengo, que é o melhor do século, é o Gabigol, né? Basta você ver como as crianças reagem a ele, tudo que ele gera, tudo que ele causa, o fato dele ser o mais conhecido, vamos dizer, né? Para quem não tem ninguém que, mesmo aqueles que não gostam de futebol, que não saiba, que não tenha ouvido falar do Gabigol, que não saiba quem é. Se você perguntar para minha tia que não assiste futebol quem é a Arrascaeta, ela vai falar, oi? O Gabigol ela vai saber. Então acho que tem um pouco esse negócio, né, de ser o maior. Ele é o maior do melhor Flamengo e na comparação com o Adriano, sinceramente, eu acho que aí você tem que olhar para o que cada um fez e tudo mais. E eu, como levo o aspecto de resultado dentro de campo, do que o cara produziu dentro de campo, acho que tem que ser o primeiro, esse deveria ser o primeiro critério. Para mim, o Gabigol já pode ser colocado nesse posto que você falou, Paulo. Ô, Paulo, vou responder a pergunta que está aí na tela. Gabigol já é maior que Adriano e Petkovic? Sim, ele é maior. Gabigol já está na primeira prateleira da história do Flamengo. O Flamengo chegou a 2 decisões de Libertadores da América. Ganhou as 2. Nos 2 jogos finais, apenas 2 jogadores na história do Flamengo fizeram 2 gols nessas partidas. Zico e Gabigol. Então, Gabigol, João, ele já é da primeira prateleira dos grandes da história do Flamengo. Em tão pouco tempo. E dando maiores detalhes aqui sobre o que ele conseguiu hoje, 73 gols, 24 assistências em 105 jogos nesse curto período dele com a camisa do Flamengo. Mas partindo para o lado que é o que mais interessa no futebol no final das contas, porque todas as coisas técnicas, táticas, físicas, coletivas e de resultados servem para, no final das contas, saber de quem a torcida gosta mais. Quem é o mais... Então eu vou fazer uma pergunta diferente para você. Eu entendo plenamente quando você faz o raciocínio sobre quem é maior. Mas quem você acha que, se fizesse uma pesquisa hoje com os flamenguistas, seria o mais querido de todos? Estou o Gabigol ou o Adriano? Aqui.
Estou mandando mensagens aqui para os meus amigos rubro-negros, meu amigo Vitor Birner. Peraí, muitas vamos esperar mensagens. um pouco a resposta, então. Muitas mensagens aqui. Enquanto as respostas não chegam no WhatsApp bombando Todo muro, hein? do João Guilherme, nós vamos ao vivo com o Rogério Ceni, que passa a conceder a entrevista coletiva do muro na virtual entrevista. a partir de agora. Então, chega a queimar o telefone, o smartphone lá do João. Rogério Ceni. Sobre o Gabigol especificamente, ele pode ser o camisa 9 de referência para o futebol brasileiro e seleção durante os próximos anos? Eu acho que ele alcança uma marca importante hoje, se eu não me engano, né? Igual ao Renato Abreu, se eu não me engano, né? 73 Eu acho que todo jogador aqui tem um número expressivo de gols, joga nessa função e joga no Flamengo. Ele tem condições de sempre estar sonhando com seleção brasileira. Claro que aí depende dos moldes de jogo do treinador da seleção. Ele não é um 9 de referência, né, dentro da área, mas é um cara que sai muito para jogar ao redor do pivô, né? Aqui, ao menos, ele joga dessa maneira. Eu acho que ele tem que sonhar sempre com seleção, na idade que ele tem, no potencial que ele tem. E eu tenho certeza também que o treinador da seleção acompanha o seu trabalho. O dia que precisar, tenho certeza, é um nome que é possível, assim como o Pedro, né? Teve ano passado, fazendo parte da lista da seleção brasileira. Eu acho que são dois jogadores, além do Muniz, que é um menino que vem crescendo também no trabalho com eles, com a gente, enfim, de maneira geral. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. Ceni, foi a melhor partida do Flamengo sob o seu comando? Aí fica difícil de analisar porque são dois níveis de competição, né, do ano passado. Nesse ano, com certeza, foi melhor do que a do jogo passado, mais intenso, mais gols, mais chances criadas, apesar que também foi muito bom o jogo passado, apesar do placar de 3-0. Mas o que eu vejo é um aumento significativo da parte física, né, com essa parada, com esse descanso e com essa... Se não foi uma pré-temporada completa, só com 14 dias trabalhando, mais ou menos, acho que serviu para revigorar, né, a energia do elenco, né? Tá todo mundo muito focado, querendo muito sempre os resultados, independente do jogo. Acho que independente do adversário. O time se postou bem dentro do campo, especialmente no primeiro tempo. O time teve uma postura, assim, a melhor que a gente podia esperar. Tatiana Tavares Band. Boa noite, Rogério. Gostaria de saber se o time já está na maneira que você imaginou depois desses dois jogos para a disputa do primeiro grande desafio do ano contra o Palmeiras no domingo. E uma segunda pergunta, como você vê esse duelo com a equipe do técnico Abel Ferreira, que com pouco tempo de trabalho já ganhou 2 títulos importantes na temporada? Bom, uma equipe, eu acho que ela sempre tem algo a melhorar, né? Os passados dias te dá momentos que você vai analisar jogos, vai corrigir uma coisa ou outra. Hoje, por exemplo, tomar um gol de bola parada, que não é muito comum para a gente tomar gol de bola parada, apesar de enfrentar uma equipe muito alta, né? Mas a gente tem sempre ajustes a fazer. E o time tende a crescer com o maior número de jogos, tende a encorpar com o maior número de jogos. É um grupo que joga algum tempo junto, algumas mudanças, logicamente, de posição, que a gente fez do ano passado para cá. Mas o que eu mais vejo é o crescimento do interesse da parte física. Sobre o Palmeiras, eu acho que na temporada passada o Palmeiras ganhou 2 títulos importantes, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, é isso que dá direito a que esse jogo se realize e aconteça, né? E agora nós vamos para uma nova temporada. Logicamente, o Palmeiras é uma equipe forte, que a gente tem um respeito muito grande. Nós já enfrentamos, eu pude enfrentar pelo Flamengo o Palmeiras, lá, inclusive em Brasília, nós jogamos essa partida. E vai ter um novo confronto. Mas o que aconteceu na temporada passada já está lá, guardado na temporada passada. Vamos tentar escrever uma nova temporada já num primeiro confronto importante nesse domingo. Guilherme Gordo, Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Gostaria que você explicasse a opção do Vitinho na lateral direita. Preciso fazer testes para tentar tornar a equipe mais ofensiva possível em jogos onde o placar não esteja a nosso favor. Se você lembrar, no jogo contra o Internacional, nós tiramos o Isla, colocamos o Everton Ribeiro para jogar naquela função do lado. Hoje o Everton já estava cansado, então nós temos que tentar. Jogamos, naquele momento, nos postamos praticamente com o Felipe formando um terceiro zagueiro, o Hugo Moura na frente dos 3, né? Bruno Arão e Felipe, com o Hugo Moura protegendo esses jogadores, para que o Vitinho, junto com o Bruno Henrique, tivesse essa profundidade de ala, mantendo 2 9s, com Gabriel e Muniz centralizado, e Arrascaeta e João Gomes podendo municiar esses jogadores. Tentamos deixar o time mais ofensivo, não porque a gente queira jogar assim, mas que num momento em que o jogo peça para que seja dessa maneira, a gente possa ter uma opção de jogo. Então tudo é um teste. Quando o placar está 4, 5, você tem que aproveitar para fazer esse tipo de teste. Lógico que o Vitinho não é um especialista daquela posição, mas nós temos que tentar alternativas para deixar um time que é muito ofensivo
ainda mais ofensivo em determinados momentos que sejam necessários. Última pergunta, Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Boa noite, Ceni. Muito bem, já deu, né? Já deu, até porque eu acho que já deu tempo do João receber as mensagens dos amigos dele, os que estão online e os que não estão assistindo o Big Brother. Diga lá, João. Umas 5 mil mensagens aqui. O Adriano, mais ou menos isso. Eu estou conseguindo ler aqui algumas, Paulo. O Adriano é muito querido pela torcida do Flamengo. É um grande jogador da história do Flamengo. Fez muita coisa pelo Flamengo. Mas Gabigol, em 2 anos, fez muito mais, né? Gabigol marcou numa conquista de Libertadores da América que não vinha há 38 anos. Numa virada, como disse um narrador na oportunidade, épica, memorável. Né? 2 gols em sequência. Quer dizer, ele é muito grande na história do Flamengo. Então, pelo que eu percebo aqui, e na minha opinião também, o Gabigol é maior do que Adriano, do que Petkovic na história do Flamengo. Esses caras são muito grandes, mas para mim o Gabigol já é maior. E aí eu pergunto o seguinte, o que pode se tornar Gabigol na história do Flamengo? Porque, gente, ele tem hoje 24 anos. Ele já esteve na Europa. A passagem dele por lá não foi boa, foi um fracasso. Ele volta. As possibilidades dele no mercado europeu, elas não são tão amplas assim. Então o Flamengo tem a possibilidade de manter o Gabigol por algumas temporadas. E ele pode continuar crescendo, a tendência é essa, e se tornar ainda muito maior na história rubro-negra. Tá bom, beleza. Então, ó, e o Fã de Esporte segue ali com a nossa enquete à disposição, também na @ eu aponto para cá, porque o meu retorno de vídeo é aqui, tá? Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que